digo mais. A opinião que o Geraldo sempre teve sobre o Lula, quando você perguntava, o que o senhor acha do Lula? Ele falava só uma palavra, ladrão. Era isso que ele falava. Não, inclusive, ele fez aquela frase... Claro, né? o Lula quer voltar à cena do crime. Então, a turma me cria. Às vezes o cara fala, foi secretário do Alckmin. Quem mudou foi o Alckmin. Eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. Então, ele mudou de lado por uma série de coisas, inclusive faleceu o filho, teve o João Dória, maltratou ele pra cacete e tal. Tava lá no ostracismo, o PT encantou com a dança com a flauta mágica e ele acabou indo. Mas o fato é que, então eu fui ministro Bolsonaro, depois de ter sido secretário particular governador, secretário de meio ambiente no estado e tal, o Bolsonaro, eu fiquei como primeiro suplente, como eu disse, e o Bolsonaro me convidou para ser ministro do meio ambiente. Pô, eu fui de braços abertos, e foi do cacete, pô, sou super grato a ele por ter sido convidado, e eu fiz tudo o que eu podia no governo dele para combater a esquerda, tanto que eu sou atacado até hoje. Às vezes o cara, você não discursa na Câmara. Meu amigo, o discurso não sai pra porra nenhuma. O que serve era a canetada que eu dava lá quando era ministro, as brigas que eu comprei como ministro, as coisas que nós fizemos como ministro, são as coisas que nós fizemos. Deputado em geral é discurso, o cara sobe na tribuna, pode fazer o vídeo que for, animar, colocar carinha, não sei o quê, fora Lula, é discurso, não sai pra porra nenhuma. Quem já foi do executivo como eu, várias vezes, tem uma certa dificuldade em enaltecer essa coisa de ficar fazendo discurso. E discurso é discurso. Você está falando para os seus. Essa é a verdade. Tem valor? Tem valor. Mas perto do quem está no executivo, desse tamanho. Quem combate mesmo é quem está no executivo e resolve enfrentar. Porque tem muita gente também que vai para o executivo e não faz porra nenhuma. Fica lá fazendo negócio, ou então fazendo média. Mas quem enfrentou a esquerda, como de fato eu enfrentei todas as vezes que eu fui do executivo, esse sim é o trabalho de direita de verdade, que enfrenta, que briga, que gera resultado e tudo mais. Enfim, essa é um pouco a história, né, de como nós chegamos até aqui. Eu saí do governo, fui para a Jovem Pan na época, fiquei praticamente 8 meses ou 10 meses na Jovem Pan, todo dia, já tinha saído do governo, todo dia defendendo o Bolsonaro, defendendo a direita, defendendo tudo que a gente tinha. Né, contra o PT, contra a esquerda. Eu sou um cara, eu tô há 20 anos na direita contra o PT e contra o Lula. Não fiz isso por conveniência, nem porque o Bolsonaro mandou, e nem comecei a ser de direita quando o Bolsonaro me chamou para ser ministro. Eu já era muito. Né? Tanto que, eu tenho um fato curioso, quando o Alckmin me nomeou secretário particular do governador, a Folha de São Paulo, fez uma matéria de capa. Eu tenho esse artigo até hoje. 2012. Fez uma matéria de capa com a minha foto, dizendo assim: Alckmin nomeia defensor da ditadura de 64 como secretário. Então, quando alguém falar, você foi pro Alckmin de esquerda, a matéria da capa da Folha foi me atacando, dizendo que eu já era, em 2012, tido como o cara defensor do regime de 64, e os caras bateram em mim até dizer chega. E justiça seja feita, eu fui ao governador na época, tinha acabado de ser nomeado, e disse: doutor Geraldo, é o seguinte, tá aqui a matéria contra mim, eu vou dizer uma coisa pro senhor, se o senhor quiser eu peço demissão, o senhor não precisa nem ter o desgaste de me demitir, mas mudar a minha posição, minhas opiniões, minhas convicções, eu não vou mudar, eu vou continuar sendo quem eu sou. E ele falou: pode fazer o que você quiser, continue aí com as suas posturas e tal. Por isso que me surpreende tanto ele ter virado ministro do Lula. E surpreendeu muita gente. Mas, então esse foi o caminho. Aí virei ministro Bolsonaro, tal, Jovem Pan, e aí fui candidato a deputado federal pelo PL, junto com o presidente Bolsonaro, e tive 640 mil votos por ter sido ministro, por ter sido secretário, por ter participado. É um conjunto de coisas. Né? E aí que houve a história da Prefeitura de São Paulo. Pois é. A gente chega na história da Prefeitura de São Paulo, quando eu vejo lá o vice do Bruno Covas, que era o Ricardo Nunes, hoje prefeito, eu falei: escuta, nós temos que ter um candidato da direita, porra. Nós vamos apoiar o cara do MDB, cara que, porra, é centrão na veia. O cara sempre foi da política do assistencialismo, ligado a tudo com os caras do baixo clero da Câmara dos Vereadores, né? Um monte de acusação de dinheiro de creche, disso e daquilo, aquilo outro. Não dá. Pô, vamos fazer uma campanha de direita mesmo. Aí o que fez a turma do Valdemar no PL? Não, a direita não ganha na capital, melhor a gente compor. Como assim direita não ganha na capital? Vocês acham que o Boulos vai ser prefeito de São Paulo? E outra, eu era o terceiro deputado mais votado.
4º deputado do estado mais votado, porque acima de nós 3 do PL tinha sido o Boulos de fato. Mas na capital eu fui o 2º do PL. No estado o 3º. O primeiro foi a Carla, o Eduardo e eu. Mas na capital era a Carla, eu, depois o Eduardo. Na capital. Eu falei assim, gente, eu vou ser candidato. Vamos meter o pau, vamos pra cima. E aí os caras do PL valdemarista, e inclusive são os deputados petistas que hoje estão no governo do PT, falaram, não, deixa quieto, vamos continuar assim. Por quê? Porque os caras estavam ligados umbilicalmente, com cargo, com secretaria, com subprefeitura, estavam ligados umbilicalmente, com secretaria que mexia com muito dinheiro e tudo, no governo do Ricardo Nunes. Essa é a verdade. Não me deixaram ser candidato porque eles estavam ali ligados no esquema do Ricardo. E eu falei assim, porra, como é que pode o 3º deputado mais votado do partido de São Paulo, com 18,9% das pesquisas, estava encostado no Ricardo Nunes, mesmo sem ser candidato. Sem campanha, né? Sem campanha, sem nada. Quer dizer, se eu tivesse tido apoio do PL, fundo, Tempo de Televisão, se o PL tivesse entrado na campanha para valer, meu amigo, o 2º turno era eu com o Boulos e ia passar por cima do Boulos que nem um trator. Aí eu não saí candidato, entrou o Marçal no meu lugar. Inclusive o Ricardo também não tinha voto, né? Porque ele era vice, né? Não era nada. O Ricardo era um vereadorzinho que virou vice do Bruno Covas para continuar. O coitado do Bruno estava doente, todo mundo sabia. Sabia que eventualmente ele ia falecer, porque estava já bastante avançada a doença. Puseram um vice dizendo o seguinte, sua missão é não mexer em nada. Você vai virar vice, mas você vai manter tudo que o Bruno fez, os mesmos cargos, a mesma divisão das subprefeituras, a mesma divisão das secretarias, e o cara se sujeitou a isso, essa é a verdade. Mas ele não estava ali à toa também, né, sabe? O Ricardo não tinha, né? Ele estava posicionado certinho como vice do Covas, por alguém que botou ele ali, né? É óbvio, isso que eu tô dizendo. Ele não virou vice à toa. Ele era uma engrenagem, ele era uma peça de uma engrenagem que queria ficar com a estrutura no eventual, e acabou acontecendo, infelizmente, falecimento do Bruno. Assim, não é um cara que tinha ganho a eleição, ele foi eleito na cola do Bruno. Sim. E eu vou te falar, se o Marçal não tivesse feito aquela merda de publicar o laudo falso no último dia, ele tinha ganho a eleição para prefeito em São Paulo, porque ele ia ganhar do Boulos. Todo mundo diz isso, né? Mas será? Não é verdade, o cara... Veja só, o Ricardo Nunes tinha toda a máquina municipal que você pode imaginar, dinheiro ilimitado, todos os partidos do lado dele, tempo de televisão pra cacete. O cara passou pro 2º turno com 50 mil votos acima do Boulos e 90 acima do Marçal. 90 mil votos numa cidade de 12 milhões de habitantes. Não é nada. Sim. É vergonhoso que aquele cara conseguiu só 90 mil votos a mais no primeiro turno. 90 mil votos não é porra nenhuma. É menos que um bairro de São Paulo. E ele só teve esses 90 mil votos porque o Marçal publicou aquele laudo falso sobre a história da cocaína do Boulos. Se não fosse isso, esquece. A campanha do Marçal foi uma campanha que dominou o Brasil. O Marçal, ele conseguiu esse número expressivo em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas no Brasil todo ele é acompanhado diariamente na internet. E aí o pessoal brigou comigo que eu fiquei do lado do Marçal contra o Nunes. Traiu o Bolsonaro porque você ficou do lado do Marçal e não do Nunes. Tá aí o Marçal com o Flávio fazendo campanha junto. Sim. O tal do Marçal, que quem ficou do lado do Marçal tá contaminado, pegou lepra. Tá aí o Flávio e o Marçal fazendo campanha junto. Não, é porque a crítica ali na época não foi bem isso, né? Pelo menos na minha leitura, foi porque você criou uma oposição ao direcionamento do Bolsonaro, né? Porque que eu acho que estava errado. E eu continuo dizendo, estava errado o direcionamento. Né? Muitos de nós e o próprio público, né? À toa que o Marçal foi tão abraçado.